Tratores estacionados dentro do galpão. Esse maior, a última aquisição do seu Pedro Zolim, que para dar conta de plantar os pouco mais de 80 alqueires de lavoura, teve que financiar a máquina junto ao banco. Isso devido ao fato de que no ano passado teve que devolver outro trator. O motivo era roubado. Trator bom de ano, poucas horas, né? Tirava com 2.000 horas, era bem conservado, né? E o preço era preço normal, né? Não era preço melhor, né? Ele era preço normal que tivesse, né? No comércio. Mas era um trator bem, né? Bem conservado, né? Era aquilo que nós precisávamos, né? Acabamos comprando. O trator foi comprado dia 5 de maio. Depois, aí, quando que aconteceu outros tratores que andaram aprendendo, né, ali em San Antônio, nós verifiquemos o nosso, lá foi em agosto, e era realmente roubado. Aí fomos na delegacia, na companhia lá, e a companhia, daí mandaram o boletim de ocorrência e daí levaram o trator, né? Um prejuízo para o trabalhador, mais uma vítima da ganância de criminosos que enganam para enriquecerem mais rápido e de forma ilícita. A história do seu Zolim é apenas um capítulo de uma trama complexa. O ano é 2018, 23 de julho. Às margens da BR-163, em uma empresa de máquinas agrícolas, a polícia apreende um pulverizador furtado. Meados de agosto, policiais militares localizam um trator com registro de furto em São Paulo. 31 de agosto, o fio da meada. Uma agricultora, ao comprar um trator da empresa, descobre que a máquina possuía registro de furto. O proprietário da empresa, Saul Vieira, é preso e a revelação de um esquema criminoso milionário de roubo de máquinas e de vários tentáculos. Começou uma avalanche. As pessoas que compraram o trator do Saul começaram a procurar a polícia para adiantar. Olha, eu comprei do Saul, tô com medo de ser roubado, quero que vocês chequem. A polícia ia lá, tirava foto do identificador, do chassi, do monobloco, ligava para as fábricas, ia dando o que a gente começou a chamar de bingo. Começava a aparecer boletim de ocorrência e estávamos chegando sempre em vítimas de furto e vítimas de roubo. Depois disso, a própria polícia militar, a própria polícia civil de outros estados de São Paulo começaram a entrar em contato com a gente, porque já havia uma organização criminosa também que era investigada lá no interior de São Paulo. Nós conseguimos provar que vários desses tratores eles foram trazidos de uma região só de São Paulo, uma região de um raio de mais ou menos 100 quilômetros. Uma região que foi alvo de vários furtos e roubos ali naquele período. Então, os policiais começaram a fazer contato com os policiais aqui do Paraná, da nossa região, para trocar informações, né? A pessoa de Luiz Reginaldo Scatambolo, que é um réu aqui nessa associação criminosa, ele era investigado, ele já era suspeito lá pela Polícia Civil de São Paulo, das cidades de Tupã e outras ali daquela região, de ser um receptador de maquinários agrícolas furtados e roubados. Uma quadrilha especializada. Roubo por encomenda e por meio de intermediários por pelo menos 3 estados. As máquinas seguiam por caminhões pelas várias rodovias da região. O destino final, a empresa com sede em Santo Antônio do Sudoeste e filial em Capanema, que revendia os veículos, deixando também aqui na região vítimas e mais vítimas. É uma cadeia bastante ramificada, que tem núcleos, que tem ramos em outros estados, né? Muito possivelmente em São Paulo, Santa Catarina. Mas o Ministério Público diz que pelo menos 3 pessoas, que é o Saul Vieira, o seu Matheus Vieira e o seu Luiz Reginaldo Scatambolo, essas pessoas, mais outras que não conseguimos identificar, se associaram somente para cometer ilícitos, qual seja os delitos de receptação, que são revender esses tratores. Cada um na sua forma. Diz o Ministério Público que o Saul era o principal centro de revenda desses tratores, enquanto que as outras 2 pessoas, Matheus Vieira e Luiz Reginaldo, seriam os fornecedores, trazer esses tratores para serem comercializados aqui. Ficou apurado que boa parte desses tratores que foram apreendidos em posse aqui do Saul foram trazidos pela pessoa de Reginaldo Scatambolo, quase todos da região central do Paraná,
e da região norte, ali já em São Paulo. Outros tratores foram trazidos pela pessoa de Matheus Vieira, geralmente do interior de Santa Catarina, e também tratores do Rio Grande do Sul. Cumprimos busca e apreensão na residência do Reginaldo Scatambolo, na cidade de Campina da Lagoa. Fomos recebidos pela família dele, ele não se encontrava lá. Foi expedido mandado de prisão aqui pelo juiz da comarca criminal, mas ele se encontra foragido. Já a pessoa de Matheus Vieira responde ao processo em liberdade. Crimes lucrativos e que também deixavam os rastros de medo. Casos com extrema violência, como agressões, ameaças e cárcere. Ações que deixam sequelas na mente. Nós tivemos casos de pessoas que foram vítimas de furto, que o trator e vinha um grupo criminoso lá com pranchas, com caminhões prancha, colocava o trator e levava embora. Teve situações de roubo, que 4 pessoas foram numa propriedade rural, renderam uma família de posse de arma de fogo, levaram o trator. Mantiveram a família detida num dos cômodos da casa, sob ameaças. As situações de violência e as situações de furto, que era feito mais na surdina, né? Então tivemos vários tipos de situação. Então, para a pessoa ver que às vezes essa pessoa que responde até hoje presa era tido como um empresário na cidade e até hoje aparentemente ele não cometeu nenhum crime com violência. Só que o fato dele estar adquirindo um trator roubado para revender, o histórico desse trator aí que ele está revendendo aqui de maneira ilícita, há um histórico de violência, há uma família que foi lesada, seja patrimonialmente, seja moralmente, há traumas que ficam como qualquer pessoa que é vítima de um roubo. Anos e anos vendendo equipamentos roubados e um rastro de enganação. E o que chama mais atenção é que muitas dessas máquinas eram vendidas após a emissão de nota fiscal de saída, que posteriormente eram usadas para financiamento bancário. Quem tinha nota fiscal eram os verdadeiros donos. Aquele agricultor lá de São Paulo que teve o seu trator furtado, para a gente devolver esse trator para ele, nós verificávamos a nota. Ele dizia, olha aqui, esse trator é meu, com o número de série, com o número do chassi. Já essas pessoas que compravam do Saul, o Saul não emitia documentação comprobatória. Foi dito aqui por várias testemunhas, por vários agricultores, que pediam, olha Saul, cadê o documento do trator, cadê a papelada? E o Saul dizia, não, outro dia vem, outro dia vem, outro dia vem. O Saul só emitia nota fiscal para aqueles que precisavam financiar. Então ele emitia uma nota de saída do seu estabelecimento, preenchido lá pela contabilidade dele, mas que para o banco servia como espécie de documento para o financiamento lá, mas porque eles não tinham conhecimento que antes daquele trator ser revendido para o agricultor, ele já era antes objeto de furto, objeto de roubo. Basicamente, para os financiamentos aqui, pelo que ficou constatado, bastava uma certidão de ônus, o agricultor ia no cartório e pegava uma certidão de que não tinha gravame, que não tinha penhora, que não tinha nenhum gravame dentro daquele trator e já era suficiente. Prejuízo para muita gente e o que fica é a esperança de que alguma coisa seja ressarcida. A esperança está na justiça, né? Até que a justiça não determina nada, se vão leiloar os bens deles, né? Nós temos ainda hoje aqui uns 12 tratores pendentes de devolução. Eles se encontram aqui no pátio da companhia da Polícia Militar, tanto em Capanema quanto em Santo Antônio, e estão lá deteriorando, estão lá perdendo sua utilidade, podendo estar numa plantação, podendo estar numa colheita. Então, nós começamos a se manifestar pela devolução, não definitiva, mas na qualidade de depósito, e estamos momentaneamente fazendo a manifestação para entregar esses tratores para aqueles compradores de boa-fé. Para os compradores que compraram do Saul de boa-fé, que pagaram para o Saul, né, mas tiveram um trator apreendido pela polícia. Então, desde que não tenha tido a procura por parte do dono lá, né, estamos fazendo a devolução de maneira depósito fiel para aqueles compradores de boa-fé, até que porventura sobrevenha o verdadeiro dono e aí se apresente para a retirada. Santo Antônio do Sudoeste, uma cidade tranquila, de pouca movimentação, mas neste município estava centrada a sede de uma organização criminosa que lesou mais de 30 agricultores em vários estados da federação.
Tratores aqui expostos que chamam a atenção da população, mas que revela que a aparência de tranquilidade faz da fronteira um lugar propício para atividades criminosas. É uma prática comum aqui na região. A fronteira sudoeste, por anos, chegamos à conclusão, se tornou um destino de máquinas de origem ilícita, até pelas facilidades. É a única trecho de fronteira seca nos 1.560 quilômetros de fronteira entre Brasil e Argentina. O único trecho de fronteira seca são esses 25 quilômetros entre Santo Antônio e Barracão. Isso facilita muito a atividade delituosa e isso fez com que muita gente trouxesse máquina para cá. Um grande número de veículos apreendidos e a probabilidade de que a Roda Livre tenha sido a maior operação envolvendo roubo de máquinas agrícolas já registrada no país. Tenho 23 anos na Polícia Federal, nunca vi nada igual em nenhuma região de fronteira, um volume tão grande operado por um grupo tão pequeno. E recebemos informações que não existe registro de outra operação num montante tão alto. O empresário, ele tem que ter uma responsabilidade, ele tem que ter um zelo, ele tem que ter um cuidado. É diferente das pessoas comuns, né? Quem vive da atividade comercial tem que tomar todas as precauções para fazer a revenda em seus estabelecimentos. Então, o Saul mesmo diz em seu interrogatório que tinha outros fornecedores. Ele comprava também tratores de concessionárias em Maringá. E ele diz que nessas situações ele recebia documentação, né? E desses fornecedores ele admite que pegava na confiança, entre aspas. Então, acreditamos que essa cegueira dele, proposital, de não querer saber a origem dos tratores, no mínimo, né, porque pode ser que ele soubesse, já é suficiente para a configuração do dolo eventual e já é a imputação que a gente precisa, já é a prova que nós precisamos para dizer que ele devia saber que aqueles tratores comercializados são sim de origem criminosa. Então, pedimos para cada receptação dessa a condenação pelas penas de 3 a 8 anos, além da condenação na associação criminosa. A reportagem tentou contato com um dos acusados, mas não obtivemos sucesso.